prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, sancionou nesta semana uma lei que proíbe o uso de aparelhos sonoros dentro dos transportes públicos da capital. A nova medida agradou muitos passageiros e motoristas de ônibus. Nos pontos de ônibus, é fácil encontrar quem já passou pela situação desconfortável de ter que ouvir a música de outro passageiro. Várias vezes. Qual a sensação? Ruim, né? Incomoda. Às vezes a pessoa quer descansar, tá com dor de cabeça, tá cansado. A partir de agora, o uso de aparelhos de som dentro dos coletivos está proibido na capital paulista, a não ser que o passageiro esteja usando fones de ouvido. O objetivo da medida, sancionada na segunda-feira pelo prefeito Fernando Haddad, é garantir o conforto dos usuários, combater a poluição sonora e evitar conflitos. Quem não está usando, que está sentado próximo, sempre incomoda, vai falar com o cobrador, com o motorista para tomar providência, mas a gente não pode tomar providência. Já teve briga, alguma coisa assim? Já, com certeza, já. Por causa de música alta? Isso. O pessoal é muito dividido, então não gosta de certo tipo de música, aí umas músicas aí que, pelo amor de Deus, né? Quando você entra no ônibus e tem uma pessoa com um celular ligado na música ou algum radinho, incomoda? Bastante. O que você faz? A gente não faz nada, né? E tem que esperar. Vai que ele é ignorante. De acordo com a nova lei, se um passageiro estiver usando um dispositivo sonoro dentro do transporte público, o motorista e os fiscais podem pedir para ele desligar o equipamento. Se ele se recusar a fazer isso, eles podem pedir para ele se retirar do veículo. Em último caso, se o passageiro insistir em ficar com o equipamento ligado, os funcionários podem acionar a polícia. Eu acho bom, né? Pelo menos não incomoda ninguém. A medida não prevê a aplicação de multa. O Poder Executivo tem 90 dias para regulamentar a nova lei. Os coletivos deverão ter placas informando sobre o novo decreto e como os usuários podem fazer reclamações. Com ou sem a obrigação legal, quem já passou pelo incômodo reconhece que é preciso respeitar os outros passageiros. Já usou equipamento sem fone? Não, sem fone não. Por quê? Falta de educação, né? Incomoda os outros? Porra, já me incomodaram bastante quando estava voltando do trabalho. Eu não acho legal. Em nota, a Prefeitura destacou que a nova lei se aplica a todos os meios de transportes públicos da capital paulista, como o metrô e trens da CPTM, apesar deles serem de responsabilidade do governo do estado. O metrô informou também que já faz campanhas para o uso de fones de ouvido e que vai analisar o decreto depois da regulamentação. Já a CPTM disse que a proibição está prevista no regulamento de viagem da companhia e que os usuários podem fazer reclamações na central de atendimento da empresa. Rodízio será suspenso em São Paulo a partir de amanhã. De acordo com a CET, a suspensão do rodízio ocorre entre os dias 26 de dezembro e 10 de janeiro. Mas, como este dia cai num sábado, o rodízio volta a valer a partir da segunda-feira, dia 13, em razão do aumento do fluxo de veículos nas vias da cidade. Hoje, como é feriado de Natal, os carros já podem trafegar sem restrição. O rodízio restringe a circulação de veículos no mini-anel viário da capital nos períodos da manhã, das 7 às 10 e da tarde, das 5 às 8. O motorista que circula em locais e horários não permitidos comete infração de trânsito que resulta em multa de R$ 85,13 e ganha 4 pontos na carteira. Viagens de final de ano, a repórter Fernanda Azevedo está no terminal rodoviário do Tietê e acompanha embarques e desembarques no maior terminal da América Latina. Olá, Fernanda. O feriado de Natal já está acabando e olha só quanta gente está deixando a cidade de São Paulo aqui pelo terminal rodoviário do Tietê. Essa área é a área de embarque de passageiros aqui do terminal, movimento bastante intenso. Há filas nos guichês das companhias, principalmente para aquelas que viajam para o interior do estado e para o Rio de Janeiro. Mas há passagens. Segundo a empresa que administra o terminal, 1 milhão de pessoas vão passar nos 3 terminais neste feriado de Natal. 250 mil só aqui no terminal Tietê. E atenção, motoristas, por causa da chuva intensa que atinge a capital no fim da tarde e agora à noite, há 15 pontos de alagamentos na cidade, 4 deles intransitáveis, na Avenida do Estado, na Rua Turiaçu, na Marginal Tietê e também na Radial Leste. Já há
38 quilômetros de lentidão nas vias da cidade por conta desse movimento de retorno e de saída do feriado e também por conta dessas chuvas. As principais rodovias que cortam a cidade de São Paulo também já apresentam problemas para a chegada aqui na capital. Juliana. Moradores da região da Consolação comemoram a criação de mais uma área verde na cidade, o Parque Augusta. A faixa já foi estendida. Quem passa em frente ao terreno, entre as ruas Augusta, Caio Prado e Marquês de Paranaguá, na região da Consolação, agora sabe que ali será a mais nova área verde da cidade. A prefeitura autorizou a criação do Parque Municipal Augusta e os moradores comemoram. Foi um grande presente de Natal. Eu acho que essa data comemorativa com esse parque foi maravilhoso. E nós temos aí um projeto, um projeto conceitual, chamado Espaço de Integração do Homem com a Natureza, que é preservar o que já tem construído, criar um centro de convivência do idoso, um centro de referência do meio ambiente, com uma biblioteca sobre sustentabilidade e manter o máximo esse espaço íntegro, que a gente possa vir para cá e descansar e respirar desse turbilhão que é a cidade de São Paulo. O decreto foi assinado pelo prefeito Fernando Haddad no dia 23 e publicado no Diário Oficial do município na véspera de Natal. Um grande presente para os moradores que lutam há mais de 10 anos pela criação do Parque Augusta. A área, com cerca de 25 mil metros quadrados, tem uma grande biodiversidade, com árvores remanescentes de Mata Atlântica. É uma das últimas na região central da capital paulista que ainda sobrevive ao avanço dos prédios. Como a região vive uma grande valorização imobiliária, o terreno foi cobiçado por construtoras. A ideia dos proprietários da área era construir um complexo com 2 prédios, um residencial e outro comercial, cada um com 100 metros de altura. Vários protestos foram feitos até que a história ganhasse um desfecho. Essa conquista demorou, foi um processo, foi longo, porque nós saímos do nada, éramos simplesmente moradores ou simpatizantes da causa contra a gritante especulação imobiliária, contra o valor econômico, e nós conseguimos reverter esse quadro. Nós chegamos a todos os pontos que precisavam, ao executivo, ao legislativo, e o próximo passo já seria o judiciário. Entretanto, o senhor prefeito viu a importância da área e conseguimos hoje parque. Agora a prefeitura terá que desapropriar o terreno, porque a área é particular. Na lei não consta qual será o custo total da criação. Em 2008, o local foi considerado de utilidade pública. Pela avaliação feita em 2009, seriam necessários cerca de 55 milhões de reais. Pela lei, as despesas para a construção correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. O decreto prevê ainda que o parque tenha como referência atividades relacionadas à prática de atividades físicas, educação ambiental e preservação da memória paulistana. Isso daqui representa realmente um marco, é uma conquista fantástica e quem sabe pode ser até o início de um movimento de reversão desse processo de discutir essa questão da verticalização desenfreada em São Paulo. O parque já é uma realidade, aliás, é uma realidade há 40 anos, porque as pessoas já usufruem na prática ali, já trazem seus cachorros, já vêm passear, já tomam um sol aqui, então o parque sempre foi o parque. Agora ele é oficial, é o Parque Municipal Augusta. Fábio, há 6 anos, comprou um apartamento que fica bem em frente à área verde. Agora se sente aliviado. Tem o privilégio de contemplar todos os dias uma imagem como esta. Esse terreno ele é muito importante aqui para a região, porque você percebe claramente, por exemplo, em noites de verão, em dias muito quentes, a diferença de temperatura que você tem aqui nesse local. Fora também a questão da biodiversidade, assim, você percebe, você vê aqui diariamente pássaros raros inclusive. Essa área ela vai beneficiar todo o bairro da Consolação, na verdade todo o centro de São Paulo. No feriado de Natal, quem ficou em São Paulo aproveitou para curtir a manhã de sol nos parques da capital. E amanhã a cidade ganha mais um espaço de lazer na Zona Oeste, o Parque Ecológico Cândido Portinari, que fica bem ao lado do Parque Vila Lobos.
No Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, o movimento foi bem menor em comparação com outros feriados. Muitos paulistanos foram até lá para caminhar e pedalar com a família ou praticar outros tipos de exercícios físicos ao ar livre. As crianças também aproveitaram o parque mais tranquilo para estrear os brinquedos novos. O Parque da Independência, no bairro do Ipiranga, na zona sul, também teve movimento bem tranquilo. Poucas pessoas, em sua maioria famílias, aproveitaram a manhã de folga ensolarada para passear num dos pontos turísticos da capital. Um Papai Noel profissional levou alegria hoje a idosas de um asilo na Zona Leste. O local abriga senhoras carentes e sem família. Silvio Ribeiro é um Papai Noel com quase 50 anos de experiência. Há 27, ele entrega presentes às senhoras do asilo Batuíra. Hoje, além da comemoração de Natal, Papai Noel foi convidado a batizar o novo sino da instituição, doado por voluntários. O Lar Batuíra fica na zona leste de São Paulo e é mantido somente com doações. E nesta época de Natal, onde o consumo impera, é possível dar um tempo nas compras e alugar brinquedos. Empresários que investem neste mercado estão se dando bem. Quem possui raridades geralmente se especializa na locação para campanhas publicitárias. Já produtos mais atuais têm como público-alvo as crianças. Vamos rever agora uma das melhores reportagens exibidas neste ano pelo Jornal da Gazeta. Uma sala de 10 metros quadrados e muitos brinquedos, cerca de 1.000 unidades. Quem toma conta disso tudo é Marcelo, um empresário que aluga brinquedos antigos para adultos e empresas. Então, praticamente nós alugamos para empresas privadas, né, em festas direcionadas aos temas, né, de brinquedos retrôs e antigos, né, e para algumas propagandas, seriados, novelas, né. Para chegar ao valor da locação diária, Marcelo calcula quanto custa o brinquedo e cobra a metade do que ele vale. Uma maneira de garantir que o objeto seja bem cuidado e devolvido. Já vi muitas vezes pessoas chegarem aqui procurando brinquedo e achar, pessoas que você vê assim que são sérias, tá? E se transformar. Naquele minuto ali você vê que aquela máscara cai, né? Fica contente de lembrar quando ele era criança, né? Outra opção de aluguel é pela internet. Por meio de um site, o assinante escolhe o brinquedo que quer alugar e paga uma mensalidade de acordo com a quantidade de itens que quer receber. Os preços variam de R$ 75 a R$ 175 reais. O aluguel de brinquedos começou há 3 anos. Os idealizadores perceberam que essa era uma ideia inovadora. Muito melhor alugar do que comprar e juntar centenas de brinquedos que muitas vezes só ocupam espaço e que as crianças vão usar por pouco tempo. Esse conceito já está bem enraizado em alguns países como Singapura, eles têm uma série de lojas online mesmo de locadoras de brinquedo. A gente fez um benchmark com eles, identificou que tinha potencial aqui no Brasil e trouxe esse conceito para o mercado brasileiro. Os brinquedos são higienizados para serem levados até a casa do cliente. Os itens mais pedidos para aluguel são os acessórios para bebês, como o pula-pula, que sustenta o recém-nascido em pé. Esta outra empresa trabalha no mesmo esquema de assinatura pela internet. A maioria dos brinquedos é artesanal. As empresárias criaram uma personagem. Esta Joaninha de pelúcia é a encarregada de explicar para a criança como funciona a brincadeira do aluguel. A Joaninha se apresenta, né? Eu sou a Joaninha, eu vim aqui brincar. E vou te ajudar a cuidar e a preservar esses brinquedos. Esses brinquedos têm que ser bem cuidados porque depois ele vai para a casa de outra criança. Então eu, Joaninha, vou voar para a casa de outra criança para brincar com ela e outra Joaninha trará outros brinquedos para vocês. Os planos variam de R$ 80 a R$ 150 reais por mês. Arthur já é cliente há 2 anos. Ele tem 4 anos de idade e centenas de brinquedos espalhados na sala e no quarto. Por ser o primeiro filho e primeiro neto dos 2 lados da família, não para de ganhar presentes. Eu vou te mostrar como montar esse senhor batata. O que mais me preocupava, o consumo infantil, né? Desenvolver no meu filho valores que não eram tão legais. Mas eu e Flávio também passamos a não consumir tanto, a enxergar uma outra vertente da brincadeira. E a gente acabou também brincando muito com o Arthur. Na primeira missa de Natal, Papa Francisco pede que os fiéis evitem o egoísmo.
O Papa celebrou a Missa do Galo para cerca de 10 mil pessoas. Na homilia, Francisco pediu que as pessoas evitem o orgulho e o egoísmo. Momenti di popolo pellegrino e momenti di popolo errante. Junto com mais de 300 cardeais, bispos e padres, ele também pediu para que as pessoas não tenham medo de abrir o coração a Deus. Já na Praça São Pedro, hoje pela manhã, o Papa pediu que os ateus se unam aos fiéis para colocarem fim às guerras e clamou por paz na Síria, no Sudão do Sul, no Oriente Médio e no Iraque. Tutti uniti, o com la preghiera o col desiderio, ma tutti per la pace. Em mensagem de Natal, Rainha Elizabeth pede reflexão aos britânicos. Veja como foi o Natal em outros países. Em mensagem televisionada aos britânicos e às nações que integram a Commonwealth, a Rainha Elizabeth disse ser necessário haver um equilíbrio entre reflexão e ação. Agradeceu aos que se dedicam a ajudar os outros e afirmou estar feliz pelo nascimento do bisneto, o príncipe George. Nos Estados Unidos, o presidente Obama e a primeira-dama Michelle desejaram a todos um Feliz Natal. Eles também agradeceram às tropas militares pelo serviço e sacrifício ao país e pediram aos americanos que continuem trabalhando para serem os melhores cidadãos. Na Índia, cristãos de diferentes grupos religiosos compareceram às respectivas igrejas e participaram das orações da véspera de Natal, cantando músicas natalinas e rezando juntos pelo nascimento de Jesus. O dia em São Paulo foi abafado e choveu forte no final da tarde, o que fez com que algumas regiões entrassem em estado de atenção. Amanhã, em todo o Sudeste, o sol aparece em alguns momentos, mas ocorrem pancadas de chuva na maior parte da região. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo. A quinta-feira terá muitas nuvens em toda a área escura do mapa. Apesar disso, o sol brilha em parte do sul e do nordeste do país. A chuva deve ser mais forte no centro-oeste e no sudeste, principalmente no Espírito Santo e em parte de Minas Gerais. O termômetro atinge os 30 graus em Salvador e no Rio de Janeiro. No estado de São Paulo, áreas de instabilidade provocam nuvens e pancadas de chuva em quase todas as regiões. No oeste e noroeste, destaque para Marília, com mínima de 18 graus. Mais ao norte de São Paulo, a temperatura atinge os 33 graus em Araraquara. Na faixa leste, as pancadas de chuva ocorrem principalmente no fim do dia. Máxima de 29 em Santos e em Caraguatatuba. Na Grande São Paulo, o sol aparece em alguns momentos, mas a sensação será de tempo abafado. Amanhã, na capital paulista, os termômetros atingem os 29 graus. Na sexta-feira, mínima de 18 e máxima de 31. E o fim de semana também terá sol entre nuvens e chuva, máxima de 32 graus. Chuvas no Sudeste. No Espírito Santo, o número de mortes ocasionadas pelas fortes tempestades sobe para 18. E em Minas Gerais, os temporais mataram 17 pessoas. Segundo o boletim divulgado hoje pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, 24 cidades mineiras já decretaram situação de emergência em razão das fortes chuvas. Até agora, a cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, foi o único município em Minas Gerais a decretar estado de calamidade pública. Desde outubro, quando começou o período chuvoso em Minas, mais de 3 mil pessoas ficaram desalojadas e mais de 700 estão desabrigadas. No Espírito Santo, mais 3 corpos foram encontrados em Colatina, no noroeste do estado, entre a madrugada e a manhã de hoje. Outros 3 moradores da cidade continuam desaparecidos. Nesta tarde, a Defesa Civil Capixaba informou que mais de 49 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no estado. Até agora, 47 municípios já foram afetados pelas chuvas. Cerca de 20 mil quilômetros de estradas foram destruídos ou danificados. Acidente na Regis Bittencourt. 8 feridos continuam internados em hospitais da Grande São Paulo.
De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, um paciente teve alta e outras 3 vítimas foram transferidas para outras cidades da região sul do país. No total, 30 pessoas se feriram. 15 morreram no acidente, que aconteceu na madrugada de domingo na altura do quilômetro 300 da rodovia no sentido São Paulo. O ônibus ia de Curitiba para o Rio de Janeiro. A polícia ainda investiga o caso. A hipótese mais provável é a de que o motorista tenha dormido ao volante. O operador do mensalão e preso no complexo da Papuda, Marcos Valério, pede transferência para Minas Gerais. Condenado a mais de 40 anos de prisão, ele está detido na penitenciária da Papuda desde novembro. O advogado de Valério, Marcelo Leonardo, afirmou que o publicitário decidiu reivindicar a transferência para atender a um pedido da família que mora na capital mineira. Segundo o advogado, a mãe de Valério, idosa, enfrenta dificuldades de locomoção para visitá-lo. Além disso, familiares também reclamam das despesas com passagens aéreas para Brasília. A decisão sobre a transferência será do presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Não há prazo para que isto ocorra. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Esse foi o ano, e não o primeiro, da predominância de um tema nas manchetes e na política: a corrupção. Na última pesquisa CNI-Ibope, o tema manifestações foi citado de forma espontânea por 24% dos entrevistados. Corrupção foi o segundo assunto mais lembrado em relação às semanas anteriores e citado por apenas 14%. O que significaria isso? Que os brasileiros não estão nem aí para a corrupção? Ou isso pode sugerir outras interpretações? Cidadãos, obviamente, se irritam com casos e notícias de corrupção, mas parece evidente que não se deixam levar pela disputa política em torno do tema. Talvez porque em cada cidade, em cada estado, as comunidades saibam quem são os seus corruptos, o corrupto que está próximo no dia a dia. Antes ainda da manchete nacional, cada cidadão vive a notícia local. Ele conhece os seus corruptos. Acostumado à ideia de que políticos são todos iguais, torna-se um pragmático. Vota com quem e em quem acha que pode ajudá-lo a melhorar na vida. Ao longo desse ano, dos últimos anos e décadas, os cidadãos acompanharam a troca de corruptos nas manchetes, como se fosse um calendário. A cada semana, cada mês, cada ano, novos rostos, novos partidos nas manchetes. As pessoas bradam contra a corrupção onde quer que se vá, mas elas sabem ser a corrupção uma prática com a qual se deparam, com a qual convivem em ações do cotidiano. A corrupção se torna, como a temperatura, o tempo, um assunto do dia, mas talvez a memória coletiva já esteja saturada. A memória coletiva guarda que, depois de Sarney, Collor iria caçar Marajás. Terminou como terminou. Como guarda o PT no comando das acusações contra Collor e contra o governo de Fernando Henrique. E, há 9 anos, guarda manchetes e personagens do chamado mensalão do PT. Algo na memória coletiva não esquece o PFL, o DEM, o PMDB, como não esquece o PSDB disparando contra os governos do PT. Essa mesma memória coletiva estoca agora o escândalo de R$500 bilhão com trens e metrô em governos do PSDB em São Paulo. Na memória popular estão os escândalos imobiliários da gestão Kassab. Estão as grandes empreiteiras e seus grandes escândalos, todos enterrados. Como enterrado foi, na primeira oportunidade, o escândalo daquele banqueiro. Algo na memória coletiva recorda os justiceiros de telejornais e manchetes. O senador Careca e sua retórica anticorrupção, o senador de cabelo novo, de presença quase diária, e o outro de um cabelo louro quase inexplicável. Andam todos sumidos. Um naufragou numa cachoeira, outros andam enrolados pelo que alardeavam combater. Os brasileiros talvez estejam empanturrados com tanta hipocrisia nesse tema corrupção. Rússia confirma anistia a ativistas do Greenpeace. Brasileira Ana Paula Maciel deve chegar ao país no sábado. A informação foi divulgada pelo site do jornal Folha de São Paulo.
O Greenpeace informou à agência de notícias Reuters que 19 ativistas já tiveram os processos encerrados pelo governo russo, porém não confirmou os nomes desses ativistas. Os 30 membros do Greenpeace, entre eles a brasileira Ana Paula Maciel, foram detidos em setembro a bordo de um navio quando protestavam contra uma plataforma de exploração de petróleo no Ártico. Os militantes, que estavam em liberdade provisória, receberam anistia após a aprovação de uma lei pelo parlamento russo. Descrever as imagens para quem não pode ver com riqueza de detalhes. A audiodescrição é uma técnica, mas também pode ser considerada a mágica de fazer um deficiente visual enxergar de outra forma. Vamos rever agora uma das melhores reportagens exibidas neste ano pelo Jornal da Gazeta. Concentrada num estúdio, Lívia traduz o que vê em palavras. São detalhes de lugares, coisas, pessoas. Uma especialista em ser os olhos de quem não enxerga. Arnolfo usa casaca e calça cinza claro com colete azul royal sobre camisa branca e sapatos pretos. Ele está sempre com as mãos nos bolsos do colete ou na cintura, o que lhe confere um ar de superioridade. Formada em letras, há 10 anos se transformou em uma das profissionais mais requisitadas desse ramo no país. É contratada principalmente para descrever trabalhos artísticos, como filmes, exposições e peças teatrais. Antes da peça, nós fazemos uma parte introdutória para dar mais detalhes sobre o cenário, sobre o figurino, caracterização dos personagens, porque aí a gente tem um tempinho maior para fazer isso com uma riqueza de detalhes. Que isso encanta muito as pessoas cegas e com baixa visão, porque eles enxergam pelos nossos olhos, né? Mágico e calmante. Basta fechar os olhos e ficar só no mundo dos sons para entender. Abana-se frequentemente com um leque e enxuga o rosto com um lenço branco. Você, por exemplo, sentar de olhos vendados para assistir um filme, para assistir um programa de televisão, você vai ver o quanto de informação você perde, né? E como as pessoas ficam angustiadas por essa falta de informação. Você já pensou uma pessoa cega que está assistindo a um filme sozinha em casa ou que quer ir a um cinema sozinha? Quanto que ela vai perder de informação? O uso da audiodescrição está cada vez mais popular, resultado de uma demanda por mais inclusão. Afinal, são 35 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência visual. Isso gerou, por exemplo, espaço para cursos assim, onde a técnica é ensinada, por exemplo, para o teatro. Agora, já imaginou a possibilidade desse tipo de recurso em momentos mais íntimos que marcam a vida de uma maneira bastante reservada, mas fundamental? Que tal um parto? Pelos olhos da Lívia. É um janelão aqui da maternidade que está aberto, que dá para a sala de parto. E aqui na primeira a gente só enxerga o anestesista trabalhando no computador, monitorando aqui os dados da Renata. Qual foi o momento mais emocionante? Foi na hora do choro? É, na hora que vai puxando o bebê, né, Camila? Nossa, é muito emocionante. Saiu, nasceu. Que ele vai puxando, dando um jeitinho, pegando pelo pescoço, depois vai ajeitando e puxa. É muito emocionante, muito emocionante. Foi a Camila que pediu um socorro da Lívia. Ela só enxerga vultos e estava cansada de ouvir as explicações truncadas dos familiares, justamente nas horas mais importantes. Querem passar tudo ao mesmo tempo pra gente, daí nossa cabeça fica perdida. Não passa por passo, não, agora aconteceu isso, depois... Ou então uma outra coisa que aquilo lá é lindo, mas é lindo como? Como que é? Qual o detalhe, né? Mas eles não conseguem transmitir isso pra gente, quem não tem a experiência. A prima dela, Renata, teve o filho há poucos dias. E dessa vez, graças a Lívia, a mágica se fez e a Camila finalmente viu tudinho do nascimento do Thiago. Cada momento que ela ia descrevendo, a hora que ele pegou a placa para colocar o pezinho, o momento que ela abriu o olhinho para pingar o colírio, cada detalhe eu fui prestando atenção e parecia que eu estava vendo mesmo, vendo de uma outra forma. Não tem nada que a gente possa comparar com isso, é uma emoção muito grande, muito grande. Não tenha dúvida nenhuma, viu?
Em vez de eu ter dado um presente para você, Camilo, você me deu esse presente. É um close do Thiago. Bem aqui pertinho, ele com a touquinha branca. E aqui a sua foto. Aqui. A seguir, na Turquia, ministros deixam o governo após denúncias de corrupção. E o Natal em uma das regiões mais degradadas de São Paulo. A Arquidiocese de São Paulo faz atuação com presépio vivo na Cracolândia. A São Silvestre vai invadir as principais ruas e avenidas de São Paulo no último dia do ano. E entre os corredores há atletas de todos os perfis. Hoje vamos contar a história de Eloiá, que encontrou no esporte uma maneira de enfrentar o diabetes. Correr 6 vezes por semana para derrotar um inimigo silencioso, a diabetes. Mal que acomete milhões de pessoas em todo o planeta. Eloiá, mãe de 2 filhos, avó de uma netinha de 4 anos, começou a correr 9 anos atrás, aos 40 de idade. Divorciada, esta baiana começa o dia às 4 da manhã. Falante, Eloiá conta, o melhor remédio para ter saúde é o esporte. A conversa com essa baiana de Irecê, terra do feijão. É feijão verde, é feijão fradinho, é feijão carioquinha. Olha, é uma lição de vida. Ela esbanja simpatia, esbanja bom humor e não tem vida fácil, não. Essa história que eu contei, acordar às 4 da manhã, preparar almoço, arrumar a casa, vir para cá e trabalhar no ramo de eletrônicos, é só uma parte do que ela faz durante o dia. Agora, a gente pergunta, onde você encontra tanto fôlego para fazer isso, Eloiá? Acordar cedo, treinar, que é o que me dá mais disposição. Se levanta cedo, treina, o resto é resto. Mas você descobriu que estava diabética como? Eu descobri numa prova que eu fui fazer e lá eles têm para colher, tem posto para colher. Eu fui fazer para colher meu sangue para ver como é que estava, curiosidade. Aí lá a moça falou, olha, se cuida porque seu diabetes está alto. Fui para fazer o exame, quando eu fui fazer o exame, lá a médica dedicou que eu estava com 200 e pouco. E aí, Marcos, trabalhar com um atleta que tem esse problema é mais difícil? É um pouco mais difícil, a gente tem que tomar alguns cuidados, porém o principal é colocar ela para fazer essa atividade física e fazer com que os músculos utilizem essa glicose, esse açúcar em excesso para converter em energia. História de campeã. Superação, pódio, medalha de ouro. Como é que você fez para chegar nessa prova, conquistar esse título de campeão mundial Master? Olha, essa prova foi um treino, treinei aqui, eu fui fazer essa prova, falei, nossa, correr o mundial, o mundo inteiro. Eu falei, Marcos, e aí? Ele disse, Eloiá, mas se você vão fazer um treino, só em estar participando, já está muito bom. Aí fui para a pista, e seja o que for. Eu falei, quando eu der as 5 voltas, eu vou liderar a prova. Vou para frente e vou ver o que é que vai dar. Comecei a liderar. Fui para frente. Na hora que eu comecei para frente, todo mundo levantou e começou a gritar Brasil. Você sabe o que é isso? Ali te fortalece, tira uma coisa que você tem mais... Ali pronto, aí eu levei e fui atrás. Nossa, quando deu na última volta que bateu o sino, eu dei um sprint de 400 metros, tiro da morte... que do jeito que eu saí, eu cheguei, eu não olhava nem para trás. Cheguei com 30 metros de diferente de todas. E aquela multidão gritando Brasil, então, isso não tem preço. Moradores de rua participaram hoje de um presépio vivo na região da Cracolândia, zona central da capital paulista. Os dependentes químicos dividiram a cena com atores de verdade num alto de Natal. Cada igreja tem um jeito diferente de celebrar o Natal. Para os católicos, a missa. Para os batistas da Cristolândia, os hinos. Hoje, nas ruas da Cracolândia, no centro de São Paulo, as diferenças viraram um ato ecumênico. E nesse momento, 2 igrejas, 2 esquinas e uma só voz. A Batista e aqui os católicos unidos em oração pela felicidade dos mais necessitados. Foi um
encontro espontâneo de quem resolveu passar o Natal numa das regiões mais degradadas da cidade. As duas igrejas realizam um trabalho de resgate e recuperação de dependentes químicos. No coral da Cristolândia, muitos já estão livres das drogas. Eu tive a ideia de pegar esses caras de rua e começar a ensaiar com eles, porque eu sempre mexi com música. Aí eu peguei eles, hoje nós temos 450 homens que cantam e a gente está cantando com eles hoje aqui no meio do crack. São homens recuperados? Todos eles. A Missão Belém também tem casas de recuperação por onde já passaram mais de 4.000 pessoas. Temos uma porcentagem de 70% que se salvou, que saiu daqui. Saiu e não voltou. Nas nossas casas não tem remédio, não tem nada que seja parecido com uma clínica, é só a Bíblia, a palavra de Deus. Eu descobri a força da espiritualidade, dá ele a força de sair. Durante as celebrações, os voluntários aproveitavam a aproximação para tentar convencer os dependentes químicos da importância do tratamento. Vem aqui, meu filho. Aqui, ó, seu Sérgio já estava também nas casas aí com nós, ó, e hoje aí tá querendo mudar de vida também, que nem um dia eu tava pior que ele, e hoje eu estou aqui, né, na graça de Deus, né, buscando, né, Jesus, né, porque é ele que é o único motivo de nossa transformação. Tirando almas perdidas. O senhor vai com ele? A gente vai junto. Ele me leva. Quem está aproximando eles são pessoas ex-usuários de crack, que estavam aqui ou que estavam em outras ruas. Então a linguagem é muito parecida. Quando uma pessoa que usou crack faz o convite, é muito eficaz. No final da cerimônia, o presépio, que é o símbolo para os católicos do nascimento de Cristo, foi encenado aqui no meio da rua, no meio da Cracolândia, com crianças, ex-usuários e moradores aqui da região. Apesar de todas as ações que estão sendo feitas, elas não são integradas, não são integradoras. A saúde não age junto com a assistência social e com a habitação. São ações estanques. E as pessoas que estão aqui, elas são uma pessoa só inteira. E não se pode dar respostas aos pedaços. É preciso se dar uma resposta complexa para um problema complexo como este. No Iraque, ataques à bomba em regiões cristãs deixam ao menos 34 pessoas mortas. Os ataques aconteceram na capital do país, Bagdá, em regiões predominantemente cristãs e que estavam celebrando o Natal. Explosões foram registradas nos arredores de uma igreja e de um mercado lotado. Ao menos 14 pessoas ficaram feridas. A minoria cristã no Iraque tem sido constantemente alvo de ataques. Até o momento, ninguém reivindicou a autoria dos atentados. Na Tailândia, manifestantes entram em confronto com a polícia em protesto por reforma política. A manifestação aconteceu hoje em um estádio de Bangkok, onde estão sendo realizados os registros de eleitores para as próximas eleições gerais. Centenas de manifestantes tentaram impedir a realização dos registros e entraram em confronto com os policiais. As eleições gerais estão marcadas para fevereiro. O país vive uma grave crise, com a oposição pedindo a saída da premier Inglut Shinawatra. Na Turquia, 3 ministros deixaram os cargos em meio à crise política que assola o país. Os ministros da Economia, Zafer Kaglayan, e do Interior, Muammer Güler, pediram demissão de seus cargos hoje pela manhã, poucos dias depois de seus filhos terem sido presos por corrupção. Mais tarde, foi o ministro do Meio Ambiente, Erdogan Bayraktar, quem renunciou ao posto. Uma operação policial criada em novembro para apurar casos de corrupção no governo acentuou a crise política no país. Em pronunciamento, o primeiro-ministro Tayyip Erdogan disse que seu governo não tolerará qualquer caso de corrupção. Na Ucrânia, uma jornalista foi atacada e espancada após escrever um artigo sobre fortunas de altos funcionários do governo. Tatiana Chornovil, que faz matérias investigativas sobre corrupção no país, foi abordada por um carro nos arredores de Kiev e teve o nariz fraturado por 2 homens ainda não identificados. Somente nesta semana foram registrados 3 ataques contra militantes da oposição. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli.
Há exatamente 6 meses, onda de protestos em todo o Brasil surpreendeu a sociedade e o poder público. Para saber o resultado do balanço desta manifestação e de planos futuros, recebemos o professor de História, Lucas Monteiro de Oliveira, que é militante do movimento Passe Livre. Lucas, muito obrigada por estar conosco. Bom, Lucas, olhando, né, nesses 6 meses... qual o resultado mais expressivo dos protestos de rua que mobilizaram o país? Eu acho que o mais importante foi a queda da tarifa em mais de 100 cidades, né? Foi um momento que a população tomou o controle do sistema de transporte público, do sistema de transporte coletivo da cidade. A população saiu às ruas, se mobilizou e tomou na prática o controle, como as coisas seriam decididas, e forçou o poder público a revogar o aumento em mais de 100 cidades. Vocês conseguiram tarifa zero em algumas cidades? Então, teve a cidade de Paulínia, logo depois de junho, anunciou a implementação da tarifa zero, e além disso, algumas outras cidades apontaram para a tarifa zero. Saiu uma nota técnica do IPEA indicando que a tarifa zero é possível e tal, então teve algumas coisas que apontaram nesse sentido também. Agora, Lucas, as autoridades, no geral, em todas as instâncias, levaram um chacoalhão. Nós vimos a reação do Executivo, da Presidente da República, de governador de Estado, de prefeito e também de parlamentares no Congresso Nacional, na Câmara Municipal e em assembleias legislativas de vários estados. Mas, no seu entender, eles deram resposta? Então, a resposta... Fora essa que você está falando do ponto de vista prático da redução da tarifa, porque o protesto não se entrou só na tarifa, ele ampliou e expressou uma satisfação profunda com muitas coisas. Então, o que eu acho, Maria Lídia, é que a demanda não era só por respostas das autoridades. A demanda que estava colocada ali, o que as pessoas estavam fazendo, era se organizando diretamente para fazer política. E eu acho que as pessoas, elas continuam se organizando diretamente para fazer política, e isso eu acho muito bom. Elas perceberam que não adianta a gente ficar esperando a resposta de uma autoridade para a gente conseguir o que a gente quer politicamente. Só com a mobilização direta, com a organização direta da população, é que a gente vai conseguir fazer mudanças, que a gente vai conseguir fazer transformações. Mas eu notei uma preocupação dessas autoridades, dessas personalidades, em dar alguma resposta lá na Câmara Federal. Até agora, recentemente, a Câmara Federal aprovou aquele projeto que incluiu o transporte como direito social. De fato... Quer dizer, isso a gente não deixa de estabelecer uma relação. Você estabelece também? Então, eu acho que sim. Eu acho que as autoridades estão numa política de tentar correr atrás das mobilizações. Todos os partidos políticos tentam capitalizar essas mobilizações. Se for ver a nova onda de campanhas eleitorais que apareceu depois de junho, todas elas colocavam a questão das mobilizações como central. Então, eles têm uma tentativa de reincorporação dessas mobilizações. Mas não é isso que a população quer. A população quer outra coisa. A população quer se mobilizar diretamente. Então, existe uma tentativa de dar respostas no sentido de evitar novas mobilizações, mas as mobilizações não vão parar por isso. Aí é que, mas de alguma forma elas diminuíram muito, né? E o pouco que houve não teve expressão, porque eram grupos pequenos e logo dispersava. Então, a que você atribui o fato de aquela força, aquele vigor inicial ter refluído e passando até uma impressão, foi só naquela hora e acabou? Mas é que eu acho que centralmente não refluiu, porque a gente ganhou, né? A gente ganhou. Não, depois que a gente eu falo como um movimento político então, mais amplo que mostra que a mobilização consegue se fazer ouvir. Então, assim, inicialmente a gente ganhou, e depois que a gente ganhou, as mobilizações continuaram. Por exemplo, só na cidade de São Paulo, no mês de agosto, foram mais de 50 ocupações de terreno. A população ocupando diretamente terrenos e reivindicando moradia. É claro que essas demonstrações de rua, elas perderam o fôlego, porque elas não tinham como se manter, porque fazer 7 atos em 14 dias é exaustivo. Não tem como fazer ato todo dia. Você acha que mas a mobilização política continua? Podem ter espantado? Não Sabe, acho. Porque naquela manifestação, nas grandes, o que a gente viu? A gente viu as famílias. Nós vimos jovens, crianças, eu vi gente lá com o menino no colo, mas depois esse pessoal sumiu. Eles podem ter ficado com medo da violência, da repressão policial. A violência que dá medo nas pessoas é a
violência do Estado. É a violência que faz a gente ter queimadura na perna. Eu tenho uma, por exemplo. Mas você não tem medo, por exemplo, quando black blocs quebram estação de metrô, vitrines, agências bancárias? De um modo geral, isso não dá medo também? Eu acho que não, porque de um modo geral essa violência é uma violência muito reativa, né? Ela acontece depois que o Estado, depois que a polícia já reprimiu as manifestações. Ficou muito claro, principalmente depois do dia 13 de junho, quando a polícia reprimiu brutalmente a manifestação. Mas é uma coisa que já era clara em outras manifestações. Desde que a gente faz manifestação contra o aumento, desde 2005 que eu participo de uma manifestação contra o aumento, a gente sempre foi reprimido pela polícia. Agora, a questão do que foi defendida, que aquele movimento, a manifestação era apartidária. Vocês fizeram questão que a população soubesse disso e que os partidos e políticos também soubessem. Continuou apartidário ou já há uma diferenciação no sentido de um faturamento político-eleitoral na eleição 2014? Então, o movimento Passe Livre continua sendo um movimento apartidário, continua sendo um movimento que preza pelo apartidarismo. Isso não quer dizer que a gente não possa conversar com partidos. A gente não é braço e não é correia de transmissão de nenhum partido político. Mas isso não quer dizer que a gente não vá conversar ou que a gente não vai dialogar com partidos, mas continua sendo um movimento apartidário. Vocês vão participar de campanhas, vão dar apoio a algum candidato? Nem daremos apoio. Provavelmente a gente vai se posicionar em relação às eleições, como a gente se posicionou em outros momentos, falando quais são as propostas do Movimento Passe Livre, discutindo o que o Movimento Passe Livre defende como programa de transporte. E vão apresentar candidato de vocês? Candidato, certamente não. Não? Não. Através de algum partido, não? Certamente não. Certo. A gente não pretende ter a via institucional como foco nosso. E tem alguma coisa marcada ou alguma data em que vocês organizem nova manifestação para o ano que vem? Para o ano que vem ainda não temos nenhuma manifestação marcada, né? Devem acontecer manifestações locais em torno contra o corte de linhas, que é o que tem acontecido já, porque está tendo uma política de reestruturação de linhas, então a luta contra o corte de linhas e pela tarifa zero vai continuar, mas não tem nenhuma manifestação específica marcada. Agradeço muito a sua entrevista. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10, hoje com Gabriel Cruz. Boa noite. O Jornal da Gazeta volta amanhã às 19 horas. Uma boa noite de Natal e até já. Os principais acontecimentos que marcaram o ano estão na Retrospectiva 2013. Neste domingo, 9h30 da noite.